Bom dia! Estamos começando o nosso primeiro podcast Cuca com Café. Primeiramente, eu quero agradecer ao nosso Papai do Céu e também aos nossos patrocinadores, que sem eles a gente também não estaríamos aqui, não é verdade? Vamos lá, é a minha amiga Alessandra, da Essential Beauty Hair, que é uma esteticista maravilhosa, vocês precisam conhecer. A minha outra amiga, que é a Bia, do Dog Pet Bia, e também a loja que me veste, que é a Rosa Belli, lá de Itapema. E eu queria agradecer as nossas convidadas, a Michele e também a Muriel, que estão aqui comigo, me prestigiando nesse dia tão importante para mim, que simplesmente é algo que eu tirei da gaveta, que está há uns 3 anos já, digo, vamos começar, vamos. E eu não poderia estar em melhor companhia, Michele e Muriel. Meninas, por favor, Muriel, se apresente, eu quero saber um pouquinho quem é você, quem é a Muriel. Então, querida, gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui no primeiro podcast do Café com Cuca, que chique! E sim, eu sou a Muriel, advogada há 28 anos na área de propriedade intelectual, registro de marcas e patentes. Então, por isso sim, a minha paixão pela área empresarial, que é o meu foco, né, do meu trabalho. E também sou mentora de mulheres já há 10 anos, que o meu amor relacionado ao empreendedorismo feminino me fez compreender que realmente nós podemos mais se estivermos unidas, como aqui neste momento, não é verdade? Muriel, você tem uma novidade aí para as meninas, né? O que é isso aqui? Ah, pois é! Já que aqui estamos no podcast Café com Cuca, nada melhor do que nós apresentarmos o patrocinador do café aqui. Isso, o patrocinador do café. Que é o Café das Empreendedoras. Nasceu também de um propósito, na verdade, né? Quando eu senti que toda mulher, ela precisa ter um direcionamento, mas todo bom negócio começa com um café. E daí como nós vamos direcionar? Nada melhor do que criarmos o Café das Empreendedoras. Isso mesmo. Cada empreendedora que adquire um café, nós fotografamos e divulgamos então no nosso Instagram também o trabalho dela, as novidades que ela tem, para uma ir conhecendo a outra. E daí sim, sempre terem a oportunidade de tomar um cafezinho aqui com a Muri. Ai, que legal. Que iniciativa maravilhosa, né? É verdade. Então, vamos lá. Michele, quem é a Michele? Me conta, quem é essa mulher extraordinária? Obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de estarmos aqui num momento tão importante, na sua estreia, lhe prestigiando. Então, a Michele, hoje eu sou mãe, tenho 2 filhas, sou engenheira, pós-graduada em marketing, tenho mais de 20 anos de experiência liderando equipes em grandes empresas na nossa região. E hoje atuo como consultora de gestão para pequenas e médias empresas e também sou mentora de mulheres. Então, eu fiz uma transição de carreira, saí do mundo corporativo para poder ajudar muito mais empresas e outras mulheres a se desenvolverem, porque eu fazia esse trabalho dentro das empresas e eu descobri dentro do meu propósito que eu deveria e eu podia ajudar muito mais pessoas. Então, dentro de um dos meus trabalhos, né, eu e a Muri somos sócias aí na novidade que a gente vai contar aqui para vocês aqui da história, né? Isso. Pois é, e como que vocês se conheceram? Isso é uma história recente, é uma história de longa data? Como é que isso aconteceu? Como é que foi esse encontro de vocês? Sim. Na verdade, fomos apresentadas, né, por uma amiga em comum, nossa querida Rosane. Isso. E diante dali, eu estava naquela época como coordenadora ainda do Núcleo Mulher Empreendedora AMP. A Michele participou de um dos eventos, aí passamos a conversar e tal. Convidei a Michele para conhecer também o BNI Proset, que é o grupo de network que nós participamos. A partir do momento que ela conheceu, ela já ingressou, ou seja, mulher de atitude, não é, minha gente? Já ingressou, estamos então lá membros, né, do BNI. E a partir dali começamos a conversar e trocar as figurinhas.
E fomos Começou com café, né? Começou com café, claro, é Começou verdade. com café. Não pode faltar um café das empreendedoras. A nossa amiga em comum nos apresentou, passou telefone, e aí a gente, vamos se encontrar, vamos fazer um café às 3, porque daí ela tá junto. E não fechava a agenda, porque a Moura é super ocupada. E aí, eu também tinha uma série de atividades, a gente não fechava a agenda das 3. Chegou um ponto, falei, não, vamos só nós duas, então. Só nós duas. E aí a nossa amiga... E aí a gente marcou um café, onde a gente conheceu nossas histórias, né? E aí começou esse processo. Mas segue lá com a história, que tem mais. E tem mais. Aí tá, né? Nessa conversa, e lá continuamos nos encontrando, né? Toda quinta-feira lá no BNI. Aí teve um momento que eu tive uma pausa aí esse ano, né? Na minha história, para cuidar da minha saúde. E são nesses momentos que a gente para fazer certas reflexões. Bem isso mesmo. O que aconteceu? Aí eu tenho um projeto já, que foi lá em 2021, que é o Mas e Mulher, todo botão poderá se transformar em rosa. Esse projeto foi criado por quê? Porque durante a pandemia, muitas mulheres me procuraram para registrar as suas marcas, que é o meu trabalho, registro de marca. Aí, nesse procurar, eu sempre peço, então, os documentos e tal. E eu senti que, quando eu dizia assim, então me encaminha o CNPJ para a gente fazer uma pesquisa, né? Passar todas as informações. Elas diziam assim, mas precisa de CNPJ? Aí eu pensei, nossa, não. Daí eu explicava e tal. Não é que realmente precise ter um CNPJ para registrar uma marca. Sim. Porém, é a parte da credibilidade, dos negócios que ela poderá fazer e tal. Sim. E cada vez eu já ia explicando. Mas isso não aconteceu nenhuma, nem duas, nem três. Foram várias mulheres me procurando e sempre dizendo, mas e agora? Será que eu tenho que oficializar a minha empresa ou eu posso só vender meu produto? Aí pensei, mas essas mulheres precisam de mais ajuda, de algo mais. De orientação. Aí foi o que eu, tive ali, aquele momento de pandemia, que foi outra pausa. Aí eu pensei, vou criar um projeto relacionado a isso. E foi que surgiu, então, o Mas e Mulher, todo botão poderá se transformar em rosa. Na época, eu uni, então, 12 mentoras, para cada uma, na sua especialidade, trazer essa orientação para as empreendedoras. Sim. E foi fluindo, até que a nossa vereadora, Cristiane Loureiro, ela é uma das mentoras também, e ela teve uma ideia. Muriel, por que a gente não cria algo municipal relacionado ao empreendedorismo feminino? Sim. Aí eu disse, perfeito, vamos pensar. E criamos um projeto de lei. Só que, inicialmente, seria um dia voltado ao empreendedorismo feminino. Porém, se pode ser um dia, por que não pode ser uma semana? Então, o nosso projeto foi para criarmos a Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. Que legal, que bacana. E foi aprovado pelo Executivo. E a partir daquela época, então, temos a lei municipal. Hoje é a lei municipal. Todo ano, próximo ao dia 19 de novembro. Por quê? Porque dia 19 de novembro é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Que bacana. Aí nós temos a semana de eventos, que vai de segunda a sexta-feira. Então, foi incrível, aconteceu. Só que daí é aquela situação, quanto mais nós nos tornamos conhecidas, mais as mulheres vêm nos pedir ajuda. Sim. E é isso, é a nossa missão. Então, amo tudo isso. Aí foi uma quantidade. Só que daí elas vinham, mas Muriel, eu tenho um problema assim, ou eu desejo uma solução tal. E eu senti que, não, agora vamos direcionar. Que tal, então, criar uma consultoria para tratar no 1 a 1 essas mulheres, né? Sim. Essas empresárias e tal. Aí foi interessante que quando eu percebi, eram muitas mulheres pedindo. Como é que eu vou atender no 1 a 1? Já a agenda já não dá mais conta. Sim. E teve esse ano, então, que eu disse que seria um ano mais tranquilo, mas não foi, porque, na verdade, eu tive que cuidar de mim. Então, no tratamento da minha saúde, que foram 8 meses, graças a Deus estou curada. Amém. Eu tive um clique e pensei, será mesmo que eu vou continuar com essas consultorias no 1 a 1? Sim. Porque eu sinto que a gente pode ajudar mais. Sim. A gente pode agregar mais. Aí, o que eu fiz? Naquele meu momento de reflexão, eu disse, Papai do Céu, vou colocar nas suas mãos e me oriente. Eu continuo sozinha, ou quem sabe vai surgir alguém, ou quem sabe é para fazer algo maior, está nas suas mãos. Sim. Eu nunca me esqueço, porque esse meu pedido foi numa quarta-feira, e no domingo, alguém
me liga alguém, entra em contato comigo. Esse alguém é a Michele. Que legal. E passando toda Ai, me arrepio uma todo, assim, a proposta, gente olha conta. aqui. Que eu digo, opa, vamos ouvi-la. E agora eu vou passar para ela, porque ela vai continuar a história, que foi incrível. Eu acredito assim, ó, que Deus, ele não une pessoas, né? Ele une propósitos, né? Sempre. Então, isso aqui tá acontecendo porque, amiga, faz um café que eu tô levando a Cuca. Amiga, eu vivi a minha vida inteira assim. A minha mãe fazia isso com as amigas dela. E eu faço isso com as minhas amigas. E ficou. E aí uma amiga minha falou, tá, e quando é que tu vai vir aqui em casa tomar um café com Cuca? Digo, gente, o café com Cuca que eu tanto quero vai ser o meu podcast, porque eu vou trazer essa mulherada para contar as histórias delas, porque é uma história impressionante. É ali no caminho, as coisas vão acontecendo, vai se encaixando, e é como se fosse um quebra-cabeça, né? Isso. Tudo vai se encaixando certinho. Às vezes alguma coisa não dá tão certo, aí o que acontece? É porque o papai não queria que fosse assim. Ele queria que fosse assim. Vamos A lá, gente Michele. espera, né, que as coisas na vida sejam assim uma linha reta, Uma né? linha reta. Mas Papai do Céu não fez nada reto na Nada. natureza. Não. Não encontramos nenhuma árvore realmente retinha. Sempre tem alguma saliência, alguma curva. Sim. E é assim que é a vida. Então a gente tem que fazer a nossa parte, mas ao mesmo tempo entender os seus sinais, né? Sim, é isso mesmo. Então, como acontece? Dentro da minha trajetória, enquanto eu estava também no corporativo, então eu sempre treinei líderes, desenvolvi outras pessoas, homens e mulheres, e fazia 1 ano que eu estava com uma dupla função. Eu ainda continuava como dentro de empresas, desenvolvendo pessoas que estavam diretamente comigo dentro da empresa, um grupo pequeno de pessoas, de líderes, né? E aí eu senti que eu precisava começar a ajudar mais pessoas. E aí eu fui me aperfeiçoar e eu abri um programa de mentoria para mulheres, online, em grupo, né? E eu aprendi como fazer, né? E montei e tenho esse programa ativo. E esse movimento começou há 1 ano atrás, e eu estava sozinha, fazendo tudo. Sim. Toda a estrutura, e eu queria muito ajudar outras mulheres em vários lugares com a minha história e tudo que eu sabia, não só aquelas pessoas que estavam diretamente comigo dentro da empresa, mas que não tivesse limite, né? Que eu pudesse ajudar muito mais. E aí eu fui convidada para dar depoimento em palestras sobre como eu lidava com isso, como eu ajudava outras pessoas, e fiz um treinamento presencial, também percebi, então foi vindo esse movimento me chamando a fazer mais. E eu resolvi daí sair de dentro do corporativo para poder ter um pouco mais, inclusive, de liberdade, poder fazer e justamente transbordar para ajudar tanto mais empresas quanto mais mulheres de forma individual. E continuei com os meus treinamentos. Só que estava pesado. Mas eu não queria parar, eu não queria desistir. E uma das coisas que a gente trabalha no desenvolvimento feminino é que a gente tem a mania de ser multitarefa. Sim. Quer dar conta de tudo. Sempre. E aí, eu e a Muri temos em comum. Todo mundo pergunta pra mim, Michele, como é que você dá conta de tudo? Com 2 filhas pequenas, trabalhando, viajando, fazendo mentoria, cursos, várias coisas. Como é que você dá conta? Eu respondo, não dou conta. É isso mesmo. Porque a gente escolhe qual pratinho vai cair, cuida da família, porque esse não pode. Sim. Então, e aí a gente vai aprendendo. E aí eu fui estudando muito desenvolvimento humano, né? Eu fiz formação em coach, fiz várias especializações para me preparar. Na verdade, não para ajudar outras pessoas, para me ajudar. Sim. E aí eu percebi que tudo isso podia servir para ajudar outras pessoas. Sim. E aí estava pesado seguir com isso. E aí eu queria lançar um clube, fazer algo maior, de uma forma mais leve, que eu pudesse ter um acesso, não só a mentoria acaba sendo, diminuindo um pouco o acesso por causa do valor, né, o trabalho diferenciado, e eu queria proporcionar algo mais acessível para chegar a mais pessoas. Mas era mais uma coisa, era mais difícil. E aí eu fui para um retiro espiritual, só de mulheres empresárias. Eram 4 dias onde eu estava reclusa, dormindo, comendo, tudo. Era um retiro, uma imersão mesmo. Que bacana. De 4 dias, e lá com várias mulheres incríveis também, olhando para os seus projetos, para o seu propósito. E eu com esse projeto e com uma data que eu queria fazer esse lançamento, porque eu já tinha a data, que era 20 de setembro, ia sair. E eu também não tinha um nome ainda. E aí eu na dúvida, qual vai ser o nome? E se eu vou sozinha? E aí veio pra mim, por que precisa ser sozinha? Tá, mas que mulher
pode vir comigo, que vai complementar as minhas habilidades, que talvez tenha aquilo que eu tenho mais de forte, eu vou complementar ela, e o que ela tem de forte que talvez eu tenho para desenvolver, que daí reforça, unir forças para ser ainda mais forte. E veio a Muriel na minha cabeça. E eu e a Muriel, a gente se conhece 4 ou 5 meses. Então, foi muito recente que a gente se conheceu. Mas foi muito profundo quando a gente se conectou aos nossos propósitos. E aí veio a Muriel na minha cabeça. E aí eu tenho várias técnicas que a gente tem para avaliar empresas, empreendedorismo. E eu tava lá naquele retiro com várias mulheres especialistas. E aí eu peguei a mulher que fazia constelação, numerologia. E eu falei... Pega aqui o nome dela e olha aqui pra mim, pra ver se vai dar certo essa sociedade. Ela já foi me pesquisando. Eu fiz a pesquisa toda energética pra ver como é que seria. Porque eu sou uma pessoa que não entra em nada pra dar errado. Eu só entro pra dar certo. O que eu ponho a mão é pra dar certo. Também, não combina comigo. E aí veio as orientações bem certinho. Eu falei, tá. Tem tudo para dar certo. Veio também os cuidados, né? Ó, cuida com isso, porque sempre tem coisas que a gente pode cuidar, que pode azedar. E aí essa orientação veio. E aí, enfim, aí chegou um dia, né, que eu cheguei para Muri e comecei a contar para ela. Muri, eu tenho esse projeto, eu já tenho a trilha de desenvolvimento, todas as aulas projetadas, tudo bem organizado, porque eu sou a engenheira, a pessoa dos processos, eu já tinha tudo isso bem planejado. Expertise dela. A minha expertise. E aí eu falei isso pra Muri, mas tá pesado, eu queria alguém junto comigo e eu pensei em você. Tipo, eu não precisei falar meia hora, 1 hora sobre todos os detalhes para ela aceitar. E a hora que eu falei para ela assim, o que você falou, Muri? Olha, eu aceito. Por que foi muito rápido antes dela terminar de falar? Porque quando ela começou a falar, veio na minha mente, naquele momento, o pedido que eu tinha feito pro Papai do Céu. Ele assim, tá aí, minha filha, a resposta. Eu disse, eu aceito. Aí até ela não... Aceita? Como tipo, assim? Mas eu não expliquei direito. Aceito. Eu digo, é isso mesmo, vamos trabalhar juntas. E olha o bacana, né? Até esqueci de comentar aqui que a consultoria que eu vinha prestando, eu criei então um programa que se chama Mulher Invencível. E essa marca, eu já tinha registrado ela já há 3 anos atrás, né? Eu até achava que era 2, mas já passa tão rápido. Há 3 anos atrás, há 3 anos que eu não... nem sabia ao certo para o que eu iria utilizar. Mas, claro, voltado à mulher, isso sim. Mas o que exatamente? Comecei a consultoria e agora, então, compreendemos que o nome é para o nosso clube. Porque daí, lembra que eu falei que eu não tinha um nome? E aí eu falei rapidinho pra ela, tal. Daí eu falei assim, só que, Muri, tem uma questão. Eu não tenho um nome. Por acaso você não tem nada guardado que talvez, tal? Eu perguntei pra ela, eu já tinha um plano B. Eu tinha um plano B. Mas eu joguei pra ela primeiro, se você tem algum nome? E aí, quando ela me falou, olha, lá atrás, tal, eu tenho um nome, Mulher Invencível. Quando ela me falou esse nome, eu falei, é isso. É isso. Somos invencíveis. E aí, sabe por que ainda mais? Porque o método de desenvolvimento que eu já tinha desenhado, já estava por escrito, é o método mulher. Eu já tinha escrito mulher. E aí o Invencível veio assim, uau! Complementa total. E é isso. E aí na hora eu entendi, é isso. Tá bom. Aí nós íamos lançar, eu queria lançar dia 20 de setembro. E essa conversa aconteceu 10 dias antes. Uau. E a Muri também tinha um treinamento no mesmo dia para mulheres, onde ela ia palestrar. E eu falei, Muri, eu tenho meu treinamento, eu queria lançar dia 20. E tu também? Não, então nós vamos lançar no mesmo dia. A gente falou. Tudo foi incrível, porque o que aconteceu? Aí, primeiro, vamos, né, fazer o evento, vou participar, vamos juntas divulgar o clube. Aí, quando ela disse que caiu na mesma data, eu digo, não, como assim? Mas eu vou estar em um e você em outro? Como é que a gente faz? Como é que vamos fazer? Divulguei lá, né? Lancei, na verdade. A gente combinou pra fazer cada uma no seu evento. Lançou lá no evento dela. Ou seja, no mesmo dia, nós duas em 2 eventos. Porque de mulheres. Eram 2 exclusivos de mulheres. Porque ainda vocês não fizeram um evento de vocês.
Só nosso presencial, não. Não, ainda, né? Vai acontecer. Você vai estar com a gente. Estamos já planejando. Ai, eu tô curiosa. E aí o lançamento, daí a gente se reuniu naquele final de semana, combinou detalhes, já acionamos a nossa design para trabalhar a nossa logo, que já estava passando aqui, né? A logo do clube. E, enfim, organizamos o mínimo necessário para poder fazer o lançamento. Para fazer o início. Combinamos a primeira data da primeira aula, que foi agora dia 27, foi segunda-feira, tá? Teve a primeira aula. E, enfim, começamos. E aí, acho que aqui, Muri, a gente já pode dar uma grande lição para as mulheres que às vezes têm projetos, querem fazer algo e que ficam esperando o momento perfeito. Sim. Às vezes esse momento não vai chegar. Às vezes é com medo mesmo que você deve seguir. Exatamente. Eu tenho 5 filhos, né? Maravilhoso. Parabéns! Obrigada. E a minha filha mais velha era assim, mãe, como é que você faz um projeto, como é que você faz uma coisa e você vai sem as condições? Como assim? Minha filha, para isso existe fé. Se não existisse impossível, não precisava existir Deus. Exatamente. Então, assim, eu quero fazer, eu tinha planejado na minha cabeça, eu vou começar o podcast em outubro. Todas as portas que eu fui fecharam. Aí eu digo, tá bom, Senhor, tudo bem. Deita, descansa, amanhã é outro dia, você recomeça de novo. Comecei tudo de novo, tá. Deixei ali uns 15 dias mais ou menos em stand-by, né, quietinho. Aí o que aconteceu? Pá. Liguei aqui, ó, tá vendo? Hoje é dia 29. Finalzinho, tá dentro do prazo que eu queria. É dentro do mês. Dentro do mês, sabe? Então, assim, as coisas acontecem, elas se encaixam. Era pra ser vocês, era pra ser aqui. A Muriel, eu conheci ela no evento da Adonep. Da Adonep, isso, maravilhosa. Quando eu sou assim, eu admiro, eu olho assim, meu Deus, olha aquela mulher, olha, eu fico admirando. E eu olhei a Muriel falando lá, então eu digo, meu Deus, que mulher, olha só que espetáculo de mulher, né? Que pessoa interessante, bacana, eu quero me aproximar dela. Aí a gente já fez uma amizade, já começamos ali. Claro que a gente ainda não conseguimos tomar um café. Sim, mas, é verdade. Vai sair o nosso café. Vai. E aí as coisas vão acontecer. A Muriel leva o café, você leva a cuca. Eu tenho que achar... Literalmente café com café, cuca. Gente, eu não sei fazer cuca, tá? Eu não sei fazer cuca, mas eu consigo comprar uma cuca. Olha, tá aí um desafio. Podemos fazer um programa com uma apoiadora para ensinar a fazer cuca. Isso. E olha, o que mais tem é confeiteira, né? Gente, é verdade. Meninas, e o que essas mulheres podem esperar desse clube? Me contem. Isso. Quero saber. Então, na verdade, nós fizemos todo um estudo, unimos, então, como a Michelle comentou, todo o conhecimento que ela já tem da parte técnica, mas a consultoria que eu já ministrava, e fizemos um pacote para realmente trazer essa trilha de 12 meses. Explica para nós, Michelle. Então, vamos lá. Então, o que nós trazemos de diferencial no clube? Então, nós trazemos aqui facilidades. Primeiro, o acesso ao conteúdo. Ele permite a mulher já ter feito todas as suas rotinas. Então, ele é possível e ele é leve de acessar. De forma que nós vamos fazer um encontro ao vivo, online, por mês. Um encontro por mês. Sim. Ao vivo, então a gente grava, ok? Quem não puder assistir ao vivo vai poder ver depois a gravação, mas vai ser com interação. Sim. Então a ideia não é aquele curso comprado online que você compra, vai lá assistir a aula sozinho no tempo que for. Não. Sim. A gente privilegia essa questão do contato ao vivo, porque a experiência é diferente. Tá? Então, cada encontro, ele é um treinamento, então, de 2 horas, de até 2 horas, que vão ser ministrados somente por mulheres. Então, essa curadoria das mulheres especialistas é feita especialmente por nós duas, né? Para que a primeira aula foi conosco, nós falamos sobre propósito, despertando o seu propósito, que a gente entende que é o início de tudo. Sim. Nós sabermos o que nós estamos fazendo aqui, né? Então, começamos com isso. E aí, a gente tem um combinado que é ter um contrato aí, um acordo de pelo menos 12 meses para que a mulher passe por essas oportunidades que nós vamos trazer de conhecimento para que ela possa aplicar em todas as suas áreas da sua vida. Então, eu e a Muriel experimentamos vários conceitos e temas que a gente aplicou nas nossas vidas e com pessoas que a gente já orientou e que nós comprovamos ser importante a mulher conhecer e saber aplicar.
Se ela vai usar, qual é a dosagem, cada uma decide o seu ritmo. Mas a gente vai dar as orientações. E nós temos 3 pilares para cada tema que a gente traz, cada aula, que eles são abordados, que é o autoconhecimento, que é olhar como esse tema ele aplica para a mulher, para ela. Sim. O outro pilar são conexões, porque a mulher tem milhões de papéis. Ela é mãe, é esposa, ela é filha, ela é empresária, ela é chefe, ela é líder, ela é sobrinha, enfim, ela é amiga, ela é tia, ela é sogra, ela é... Em cada papel existem pessoas e conexões que têm expectativas quanto ao papel dela. Então a gente também vai impulsionar a mulher a entender como ela usa esse tema para se relacionar com o mundo lá fora e com as suas conexões. E o último item, complementar e tão importante quanto os outros, é resultados. Nós vamos a cada encontro e a todo momento impulsionar a mulher para agir. Buscar a sua meta, definir um plano, buscar um passo além, porque nós precisamos de evolução. Tem muita gente ficando obeso intelectual. Vai em tudo que é palestra, tudo que é encontro, para tomar cafezinho, conversar, vou lá, escuto e não aplico nada. Porque é muita coisa aleatória. E nós queremos, não é uma mentoria, mas é uma forma, mais leve de provocação, porque nós vamos fazer, inclusive, alguns checkpoints de avaliação com as mulheres, porque nós queremos entender de onde ela parte, como ela começa com a gente no clube e como ela evolui. Isso é bem importante. Então, nós vamos dar são treinamentos, então, que vão ter convidadas, várias convidadas. A gente já tem os próximos parceiros de novembro e dezembro, que a Muri vai comentar delas também aqui. E aí, nós vamos também propiciar outras oportunidades para as mulheres de acelerar. Então, sim, nós vamos também ter mentoria. Então, para aquelas mulheres que, além do conteúdo técnico que elas vão aprender nas aulas, mas que elas sentem necessidade de aplicar sozinha, que precisa um pouco mais de ajuda, nós também vamos abrir, mas aí para o ano que vem, tá no nosso plano, a gente vai abrir a turma de mentoria e vai ser em grupo. Não vai ser individual, justamente porque a gente precisa atender mais mulheres e a gente tem que olhar para a nossa agenda também. A demanda é grande, né? A demanda é grande e a gente tem que praticar aquilo que a gente ensina. A gente tem que cuidar da gente também, a gente tem família, né? Tem o trabalho. A gente tem que se priorizar, né? Tem que se priorizar, cuidar da saúde. Então, aquilo que a gente ensina, a gente também trabalha para aplicar para nós. Que muitas das empreendedoras fazem isso. Eu também fiz por muitos anos. Cuidei de todo mundo, filho, pai, mãe, todo mundo. E eu fui me esquecendo. O que é que aconteceu? Sobrepeso, estresse. Graças a Deus que, não deu nada mais grave. Mas consegui chegar a despertar a tempo, né? Você precisa se cuidar, porque a gente acaba aqui abandonando a gente mesmo, trabalho, filho, e corre para lá e corre para cá, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você acaba se deixando. Hoje não deu para malhar, eu vou deixar para amanhã. Amanhã não deu de novo, amanhã não deu. Quando você vê, passou um mês e você não foi para academia, você não exercitou nem dentro de casa. Então, o que acontece? A gente acaba se esquecendo da gente. E o espiritual também da gente. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Que aí não adianta a gente só cuidar do corpo e não cuidar da mente, não cuidar do espiritual. Então, é tudo um conjunto. Não, eu digo assim, não existe. Existe um equilíbrio? Existe. Mas é um equilíbrio que ele vive assim, oscilando. A gente não consegue manter um equilíbrio, não consegue ter uma linha reta sempre. A gente fica ali naquele movimento sempre. Até porque se parou, parou, né, amiga? Não tem como. Nós precisamos continuar, né? Pra gente não morrer. Então, assim, as mulheres precisam disso. Elas precisam do empurrão. Elas precisam ter ousadia. Elas precisam dessa alfinetada, vai lá, faz. Tem um projeto super bacana, tal. Não faz. Aí outra pessoa teve a mesma ideia. E foi lá, fez. Mas entendeu? E a pessoa se sente mal, não fica bem. Então, assim, que bom que vocês tiveram esse estalo, vamos dizer assim, né? E fazer essas mulheres evoluir. Elas precisam disso. Tem muita mulher que precisa se reconstruir, se reconectar consigo mesma. Muito no automático. Totalmente no automático, né? Então, assim, um clube, eu acho que é uma maneira de
elas olhar e ver que a amiga também tem uma dor. Opa, peraí, Isso. ela tem, mas ela também já passou por isso, ela já tomou o remédio, então qual foi o remédio que ela tomou? Porque foi isso que eu entendi nos eventos que eu vou. A gente vai conversando com uma, vai conversando, mas eu achava que isso acontecia comigo. Não, não acontece só contigo, filha. Acontece com 90,9% das pessoas. Então, o que você fez para resolver isso? Eu fiz assim, assim, assim. Então, tá, então eu vou fazer a mesma coisa. Às vezes não dá o mesmo resultado, às vezes dá melhor, às vezes não, às vezes fica ali. Mas o importante é você entender que você precisa de ajuda sim e tirar os projetos da gaveta, né? Vamos fazer, vamos evoluir sempre, né? Então, eu acho que o clube de vocês tem tudo para ser um show de bola, né? E hoje já temos mulheres de várias cidades, né? Que claro, bom, hoje que nós já temos mais de 30 mulheres no clube ativa, que aderiram, já acreditaram, né, no projeto, que já não é um projeto, já é uma realidade. Já é realidade. E já temos aí um compromisso assumido para um ano com essas mulheres, porque elas já se comprometeram, né? Honrando ali com os compromissos e se comprometeram com isso. Então, temos mulheres já de Itapema, de Balneário, de Joinville, de Jaraguá. E aqui de Blumenau é a maior parte ainda, né? E o primeiro evento presencial, claro que nós vamos fazer, que não tem data ainda. Com certeza será em Blumenau o primeiro, mas nós não vamos fazer só em Blumenau. Daqui a pouco vamos fazer em Balneário, podemos fazer em Florianópolis, podemos ir para Curitiba. O clube nasceu 2025, mas ele tem muito para crescer. Inclusive, Portugal, temos, né, uma mentora em Portugal para... A Ieda, lá de Portugal também, já tinha Comenta, Muri, pra gente. Não, tá muito bacana porque o clube, ele abre oportunidades não só para as idealizadoras e as que são membros. Não, na verdade, nós temos as idealizadoras, nós já fechamos a nossa meta das fundadoras, porque nós sempre, aquela proposta de, realmente, de gratidão, né? Aquelas que abraçaram a causa conosco. Porque sempre tem aquela que acredita mesmo sem conhecer muito. Não, eu quero, vou né, estarei junto. Então, são as fundadoras. Estabelecemos, né, Michele, uma meta de 17 mulheres. E quando nós vimos, em 2 semanas, nós já estávamos com 27 mulheres. Que legal. E foi muito incrível. Então, temos 27 fundadoras. Hoje já passamos de 30 mulheres, temos 35 já, acho, né, inscritas no clube. Que bacana. Então, está acontecendo assim muito rápido. Muitas já fizeram contato porque querem realmente ter em outras cidades. Nós já estamos em contato em Balneário. Nós estamos em contato lá em Criciúma e também em Portugal. Que legal. Então, olha que interessante. Mas aí essas mulheres que estão vindo agora, não é somente também para ingressarem como membros. Elas serão embaixadoras. E claro que eu faço questão de dizer aqui, convidar, né, ao vivo aqui, a nossa querida do Café com Cuca. Obrigada. Que oficialmente para ser uma das nossas embaixadoras do que clube. Lindo, maravilhoso. Então, Roselira, Obrigada. nossa embaixadora. Porque somos unidas. Aí sim, somos mais fortes. Não é? A força, ela vem do meio ali, é da união. Não tem como você vencer uma guerra sozinha. Literalmente, a gente precisa se unir. Tivemos a nossa primeira aula, que foi, né, sobre propósito. Agora teremos a segunda, que vai acontecer em novembro, onde vamos falar sobre finanças, metas, ou seja, tudo que nós precisamos nos preparar para o início aí do próximo ano. Na sequência, nós teremos também sobre vendas, porque não adianta nós termos um excelente produto, um excelente serviço, se não sabemos vender. Né? Então, até sobre vendas, quem vai falar é a nossa querida lá de Criciúma, Adriana Marquezine. Ela é presidente lá da AMP, lá de Criciúma. Que bacana. E aqui também, em novembro, nós teremos as empresárias, as Lobas, representadas pela Lorelai e pela Bárbara, que também vão ministrar agora em novembro. Então, é muito conhecimento, muita expertise para ser compartilhada com todas. E aí o que acontece? As mulheres, elas vão vendo essas estratégias, elas vão tendo esse conhecimento e elas vão desenvolvendo. Elas vão desenvolvendo. E quando você vê, elas saíram do A e elas já estão lá no C, D e dali para frente. Mas elas precisam sim de ajuda, precisam sim de conhecimento. Às vezes a pessoa tem um produto incrível, um produto assim extraordinário, mas ela não sabe mostrar. Ela não sabe demonstrar aquilo, ela não sabe vender, porque a gente tem
as nossas habilidades. Isso. Você tem uma habilidade, eu tenho uma habilidade, todo mundo tem uma habilidade. Aí o que acontece? Ela não tem habilidade de vender, ela tem um produto maravilhoso. Então, ela precisa aprender de alguma maneira, o mínimo que seja, a vender aquele produto. Isso. Ou expor aquele produto. Isso. Porque tem produto que só de você mostrar, ele já sai. Tem produto não, tem produto que você tem que dar fazer um negócio ali ao redor dele para ele. Mas elas precisam disso. Elas precisam entender o que é marketing, o que é venda. O pitch de venda. Pitch de venda, gente, eu fui saber agora, faz 2 anos. Gente, o que é pitch de venda? Fui lá numa imersão da empresa que eu trabalho. Pitch de venda. Eu digo, meu Deus, o que é esse pitch de venda? Eu já tenho 40 e poucos anos, eu não sabia o que era pitch de venda. Né? E muita mulher, quando você fala, elas não sabem o que é. Elas não sabem. É difícil se vender, né? É difícil se vender. E a gente precisa também, eu acho que, clarear que o clube não é só para empreendedoras. Isso. Então, não é só para empreendedoras. Isso. Então, nós temos mulheres no clubes que atuam dentro do corporativo, que são funcionárias de empresas, independente do porte da empresa, se é pequena, média ou grande porte. Porque quando a gente fala de vender um produto, a gente pode ter uma empresa e você tem que vender. Mas aqui nós também trabalhamos com a mulher se vender. Sim. Não é ela se valorizar, como é que ela mostra o seu valor, porque quando a mulher ela trabalha numa empresa e ela precisa, né, receber aumento de salário ou ser reconhecida pelo um trabalho bem feito, existe também um processo de venda. Sim. Daquilo que você faz, da sua imagem, como você se posiciona, com autoconfiança. Então, por exemplo, no meu programa de mentoria, nossa, como as mulheres têm dificuldades de se vender. Sim. De se vender. Porque a gente tem crenças, né? Tipo, nós não somos nunca boa o suficiente. Sim. Quem nunca, né? Eu nunca sou boa o suficiente. Ainda preciso de mais um curso. Ainda preciso de mais... Ou seja, a gente busca o perfeito, não só nas condições externas, mas a gente de valorização. Sim. A gente sempre, eu ainda não tô bom, Uma não tô validação, pronta. né? Eu não tô pronta ainda para fazer isso. Tá, mas começa. Você vai melhorando depois. Sim, vai melhorando no caminho. E aí esse medo, ele paralisa. Só que, claro, senão a gente vai ficar um tempão aqui falando, mas existe toda uma história por trás disso do porquê a mulher tem esse comportamento. Sim. Isso é algo muito mais antigo do que nós. Com certeza. Essas certeza. raízes, né, dessas crenças e esse comportamento feminino. Sim. E eu estudei muito, a gente estudou muito sobre isso, para poder tocar naqueles pontos, e a gente só consegue falar disso em ambiente onde tem só mulher. Sim. Por isso... E olhe lá, que tem alguns assuntos ainda que elas não... Tabus. Né? Tabus, crenças, claro, né? Eu tenho 45, então assim, a gente cresceu ali com a mentalidade, né? O que a minha mãe era professora, mas ela tinha todo um sistema, ela era muito sistemática. Então eu cresci com muitas crenças, não isso, não aquilo, não aquele outro. Então o que acontece? Hoje em dia isso reflete no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso cotidiano, né? Acaba que interferindo, eu não vou fazer isso, estão me mostrando, o que as pessoas vão pensar. A frase que eu mais escuto, o que as pessoas vão pensar? Bem assim. Não faz um stories no Instagram, porque o que as pessoas vão pensar? Misericórdia, mas o que as pessoas pensam? Vai pagar teus boletos, amiga? Não vai, querida. Então pega e faz. Divulga o teu produto, fala o que você faz. Por isso, Rose, é muito importante o autoconhecimento. Sim. Que é o primeiro pilar. Para daí sim a gente entender por que é importante uma conexão, para daí nós chegarmos a algum resultado. Sim. E é sobre isso. É sobre isso. E uma coisa que eu queria falar com vocês, assim, os eventos. Muitas mulheres não vão em evento. O que acontece? Eu não vou lá porque, é só uma palestra. Não, amiga. Eu sempre falo, não, amiga, não é só uma palestra. Você vai lá porque você vai estar num ambiente onde vai ter uma energia de leoa, devoradora. Elas estão morrendo de fome, entendeu? Então, assim, você vai voltar com aquela energia para sua casa. Tem eventos que eu vou que eu não consigo nem lembrar do café. Por quê? Porque você vai conversando com uma, vai conversando com outra. Aí a palestra é maravilhosa e você fica lá e você vai captando tudo aquilo. No outro dia você tá assim, sabe? Explodindo. Gente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquele outro. Vamos se mexer. E às vezes elas estão lá assim, tem tudo pra fazer. Eu não faço porque eu tenho vergonha. Amiga, não tem que ter vergonha, amiga.
É exercício. É exercício, né? E aí, como é importante a gente ter um apoio, uma empurrando. Porque, por mais assim que você... Por isso eu digo da questão do não ser encontros aleatórios. Sim. Porque quando você vai lá, recebe toda essa energia, e é muito bom, e eu incentivo, e a gente apoia, a gente vai. Sim. A gente participa muito dos encontros de outros grupos, e a gente incentiva demais. Não existe concorrência, existe complementação. Isso e mesmo. todos fazem sentido, e são excelentes, e apoiamos cada vez mais esses movimentos, porque a mulher precisa se movimentar. Então, nesse exemplo que você trouxe, que foi perfeito, a mulher sai energizada. Sim. E aí, depois ela sai dela, primeiro, nesse 1 dia, 2 dias, ela até faz algum movimento, mas daqui a pouco ela começa a enfraquecer aquela energia. E se ela tá sozinha, ela meio que pode murchar. Sim. Se ela decide ir num outro de novo, ou fazer alguma outra coisa, ela pode se reconectar e seguir. Mas no clube, a gente vai ter essa recorrência. E aí a gente vai puxando, e aí tem encontro de novo, e daí a gente puxa mais uma coisa. Então, isso vai também gerando conexões internas que vai movimentando as pessoas para evoluírem. Sim. Né? Então, isso é uma outra vantagem de você fazer parte de um clube. Ah, com certeza. Sim. Porque precisa por uma que existe o senso de comparação, né? Então elas saem às vezes do evento se comparando, e é onde elas vão começando a migrar, a murchar, digamos assim, a murchar. Então assim, se tem alguém ali dizendo, ó, fez isso, ó, vamos fazer aquilo, a pessoa, não, peraí, vou fazer. E uma ajuda a outra. Isso, uma ajuda a outra. E, Rosê, pela minha experiência que eu tive já, né? Eu assumi durante 6 anos o Núcleo Mulher Empreendedora da AMP. O que aconteceu, né? Há 10 anos lá participando, mas à frente do núcleo durante 6 anos. O que acontecia? Muitas mulheres participavam e a gente percebia certinho. Aquela que se dedica, que vai lá e também se coloca à disposição de contribuir, ela cresce. Sim. Aquelas que participam, mas ficam sentadinhas lá. Escutei a palestra, vamos dizer, o treinamento do dia. Aí, terminou, levanto e vou para minha casa, nada vai acontecer. A proposta é o quê? É você também contribuir. O que você sabe, o que você pode contribuir. Aí você vem, faz o contato conosco, que somos do clube, dizendo, tá, mas nós não poderíamos tratar de tal tema, de tal assunto. Isso vai gerar o crescimento da própria pessoa. Porque às vezes ela tem dúvida, dificuldade, mas também não pede ajuda. Porque é aquela coisa, né? Não vou pedir ajuda. Não, eu sei tudo. Eu já sei tudo. Sozinha. E esse dar conta sozinha é que acaba perdendo oportunidades. Então, a ideia é se colocar também à disposição. É trabalhar o dar para receber, que é o que eu sempre eu tenho falo. nas mãos hoje que eu posso contribuir. É isso. Não é verdade? Assim, eu vejo muito isso, e eu trabalhei ali com um tempo com os grupos, e eu sempre perguntava para elas, meninas, o que vocês têm para contribuir hoje? Aí, o que acontece? Elas vinham, contavam a experiência delas, mas elas não sabiam muito bem como contribuir de verdade. Eu não sei. Digo, não, se você fez isso, isso e isso aqui é uma experiência que outra pessoa talvez teve parecido com você. Isso. Então, se você fez isso e isso deu certo, por que não contar para tua amiga e dizer, ó, faz assim que eu vou conseguir te ajudar. Então, o que eu tenho para dar, que eu também posso receber. Tem que ter essa troca, né? Tem que ter. Isso é muito, muito precioso. Muito maravilhoso. Então, o clube é para aquela mulher que quer dar um passo? Sim. Isso, que quer dar um passo à frente, que quer se transformar e que quer se permitir conhecer outras mulheres que, como a Roselira falou, também já passaram por tantas experiências que podem sim fazer a diferença na sua vida. E é isso que a gente precisa, né? A gente precisa dessa união, da maturidade, eliminar essa rivalidade feminina que tanto existe, que às vezes elas se bloqueiam, literalmente, elas se fecham para o mundo, se fecham para as outras pessoas por conta dessa rivalidade. Não vou fazer parte disso, porque se isso der certo, né? E se der errado, tem toda essa situação. Então, eu acho que o clube tem tudo para evoluir bastante. E gostei muito da ideia de vocês. Amei a presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. E tem alguma coisa a acrescentar? Claro, nós queremos convidar
a todas as mulheres que estão nos prestigiando nesse momento para participar do nosso clube. Porque se ele é um clube, ele tem muitas vantagens. Tem muitas então, vantagens. claro, não é só um clube de treinamentos, de estudo, mas também de muitas vantagens. Inclusive, vamos gamificar tudo isso. Uba, teremos isso um vai ser mega muito evento onde legal. serão, sim, prestigiadas aquela que realmente contribuiu, que se dedicou. Então, venha ser também uma mulher invencível como a Uma gente. mulher invencível. Você isso já aí. tem uma mulher invencível dentro de você. Nós Sim. queremos ajudar a aflorá-la ainda mais, Isso, né? Isso mesmo. Então, Com as a gente técnicas tem certas. o nosso Instagram, né? Que a gente Show. vai divulgar, né? Provavelmente aí vai estar nos comentários, né? Sim. Para que vocês possam acessar. Isso. Então, mas é o Clube Mulher Invencível. Lá vocês podem chamar a gente, lá tem a ficha de inscrição, tem acompanhamento, né? Tem muita coisa legal lá. E façam contato, deem um primeiro passo. Isso é muito importante. O primeiro passo é muito importante. Até porque tá tudo preparado, tudo organizado, Isso. só esperando essas mulheres que precisam de ajuda, precisam desabrochar. E nós temos 2 mulheres aqui incríveis, maravilhosas, com toda a expertise do mundo para fazer você evoluir. Porque eu sempre mando aquele coraçãozinho e um foguetinho. No meu emoji é o coraçãozinho. Ó, eu pego o coração, minha filha, vamos voar. Vamos, porque é assim que a vida acontece, né? Isso mesmo. Então, meninas, queria agradecer a presença de vocês, tá? Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenho certeza que eu vou levar isso assim, no meu coração para sempre. Foi muito valioso, muito obrigado. Obrigada. E estamos por aqui, portas abertas também para próximos Café com Cuca. E temos muitos projetos ainda que com certeza a gente vai participar juntas, muitos eventos que vamos estar por aí. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Abençoe Muito a obrigada. todos nós. Sucesso para o seu Obrigada. podcast. É o primeiro de muitos. Amém. Né? E vamos estar aqui sempre prestigiando também. E muito Café com Cuca. Muito Vamos Café colocar com você Cuca. lá como parceira dentro do clube com a Isso. gente. Com certeza. Agradecer aos meus patrocinadores. Gente, passou ali o tempo todo a minha amiga Ale Silva, que é uma maravilhosa esteticista, o Dog Pet da Bia, a minha irmã maravilhosa, que é da Rosa Belli, o café Papu Jacu, é isso, né? O café... Japu de Jacu. Confundi, é um nome diferente. E as Mulheres Invencíveis, que é esse clube maravilhoso, esse movimento extraordinário que está acontecendo em Blumenau. E Perfeito. bora, venha fazer parte, não fique de fora, que você vai estar perdendo se ficar fora disso. E se estamos aqui é porque somos o quê? Mulheres Invencíveis! É isso aí! Obrigada!